Atos capítulo 1, a partir do verso 6. Então, os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? Ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem, e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: Homens da Galileia, por que estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado no meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como o viram subir. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Deus Altíssimo, ó Senhor tremendo e poderoso, ó Espírito Santo de Deus, nós podemos sentir a sua presença nesse lugar, aleluia. Nós podemos perceber que o Senhor está aqui em nosso meio, enchendo os corações como nós pedimos nas canções, como nós clamamos ao Senhor, nós cremos, e agora nós te pedimos: fala alto conosco, Deus, através da sua palavra. Usa, Senhor, o teu servo apenas como instrumento em suas mãos, que a voz do seu servo possa ser ouvida, mas as palavras sejam as palavras do Espírito Santo de Deus. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Jesus estava para voltar à glória celestial. João capítulo 1 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus. Podemos contemplar, nós tivemos a oportunidade de contemplar, através das folhas da palavra de Deus, através das palavras dos evangelhos e daqueles que escreveram, a obra do Senhor Jesus enquanto Ele estava entre nós. Aliás, você já parou em algum momento para pensar quais seriam os momentos bíblicos em que você gostaria de ser testemunha? Eu já. Aliás, como amante de filme de ficção científica, eu amo me imaginar pegando um DeLorean, pegando uma máquina do tempo, voltando no passado e sendo testemunha de alguns momentos maravilhosos da palavra de Deus. Você já parou para pensar nisso? Se você pudesse voltar no tempo e contemplar alguns momentos maravilhosos, eu tenho certeza que alguns aqui desejariam voltar no tempo e ver o mar se abrindo. Sim ou não? Imagina você lá misturado no meio do povo, lá como um espião do século 21, 21, né? Já até me perdi. Como um espião do século 21, você lá no meio do povo e vê o mar se abrindo e caminhando em terra seca, atravessando esse mar. Quem não gostaria, né? Voltar no tempo e poder ver Sadraque, Mesaque e Abidnego caminhando na fornalha com o 4º homem parecido com o Filho de Deus, o próprio Deus ali caminhando na fornalha. Você gostaria? Você gostaria de ver o cestinho que Moisés foi colocado, navegando no rio Nilo, desviando de crocodilos e sendo encontrado ali pela princesa do Egito? Eu gostaria. Você gostaria de ver Elias orando e caindo fogo do céu e deixando todo mundo lá embasbacado em ver que o Deus, o único Deus verdadeiro e poderoso manifestou o seu poder naquele lugar? Você gostaria? Eu quero te dizer 2 coisas para você que, como eu, já planejou, já sonhou com isso. Em primeiro lugar, Deus revela o seu poder através da vida de Jesus. E como eu gostaria de ver desde Belém até esse momento, provavelmente ali no Monte das Oliveiras, o ministério, a vida, as palavras de Jesus, cada momento desse ministério que eu já li,
que eu já imaginei, que eu já ouvi histórias, eu podendo presenciar isso, que coisa maravilhosa. Eu gostaria de ver a vida de Jesus. Uma outra coisa para você que sonha, que já se imaginou voltando no tempo e vendo esses momentos históricos, eu quero dizer para você que esse Deus poderoso está nesse lugar. E você não foi testemunha viva do mar se abrindo, nem da fornalha ardente, nem da vida de Jesus, você não viu com os seus olhos isso, mas Deus te deu a rica oportunidade de ver aquilo que Deus tem a fazer essa noite. Porque o Deus é o mesmo Deus, o poder é o mesmo poder. A palavra de Deus vai nos dizer então, que esses discípulos de Jesus que tinham presenciado esse ministério, que tinham caminhado com Jesus aproximadamente 3 anos, desde quando ele começa o seu ministério, convoca esses apóstolos, convoca esses discípulos. Esses homens estavam com Jesus ouvindo a palavra de Deus, esses homens estavam com Jesus aprendendo de Deus a cada dia, mas pasmem vocês, esses homens ainda não tinham entendido o plano de Deus. Esses homens ainda não tinham percebido tudo o que Deus queria e a maneira como Deus ia agir. Eu gosto de me comparar com esses discípulos em muitos momentos, mas em outros momentos eu fico olhando para o comportamento desses discípulos e eu fico pensando, mas que cegueira espiritual. A cegueira ou a imprudência espiritual deles, ou a ignorância espiritual deles tinha uma razão. O Espírito Santo, aquele que seria o orientador, aquele que seria o consolador, ainda não tinha descido sobre eles. É por isso que quando Jesus está prestes a subir, quando Jesus vai ter a sua glória restaurada, eu disse que em João capítulo 1, João fala para a gente, olha, ele era o verbo, ele abriu mão da sua glória e habitou entre nós. Nós vimos o Filho unigênito de Deus aqui entre nós. Agora, em Atos capítulo 1, Jesus vai ter a sua glória restaurada. Em Atos capítulo 1, Jesus vai ter a sua glória refeita, porque ele abre mão da sua glória. O Jesus que habita entre nós aqui, caminhando lá pelas terras da Galileia, pelas terras da Judéia, esse Jesus, ele está despido da sua glória. Ele não está como está agora no céu, como estava desde a eternidade no céu, manifestando ali toda a sua glória, o seu poder. Ele tem na encarnação uma limitação. A gente aprendeu os atributos de Deus na quarta-feira, e nós vimos que dos atributos de Deus é não estar preso à linha do tempo, nem estar preso a um lugar específico. Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente. Esse Deus onipresente, que está em todo lugar, no Filho, ele abre mão disso, porque Jesus, nos seus 33 anos aqui na terra, Jesus não é onipresente. Jesus estava no barco. Quando Jesus estava no barco, ele estava apenas no barco. Quando Jesus vai para a Galileia, ele estava apenas na Galileia. Ele não estava na Galileia e na Judéia ao mesmo tempo, ele estava apenas em um lugar. O Verbo abre mão da sua glória e vem habitar entre nós. Quando a gente participa da ceia do Senhor, como fizemos hoje de manhã, a gente celebra a morte de Jesus como um sacrifício que Jesus fez por nós. Mas pense você que o sacrifício começa antes da cruz. Quando ele abre mão da sua glória, levanta-se do seu trono no alto céu e vem morar conosco. O sacrifício começa quando Jesus, ele aceita vir nascer como um bebezinho, vir nascer como um homem, como cada um de nós, com todas as nossas limitações. Esse Jesus que abriu mão da sua glória, agora vai receber a glória novamente. Agora vai sentar à destra de Deus Pai. Esse Jesus que abriu mão da sua glória, vai receber essa glória novamente. Eu por muito tempo questionei essa decisão de ele receber a glória novamente, porque eu fico pensando, Jesus ressuscitou, amém? Não morre mais, amém? Eu fiquei pensando, se Jesus não sobe, a gente ia poder hoje visitar Jesus. Se Jesus não sobe para o céu novamente, não tem a sua glória restituída, a gente poderia fazer assim, olha, vamos visitar a terra de Israel, que é um sonho de muitos de nós, vamos visitar lá Jerusalém. Mas tem uma coisa, quando eu visitar Jerusalém, a gente vai ver Jesus. Imagina que privilégio seria, né?
Talvez. Privilégios, sim, visitar Jesus. Mas eu creio em um Deus que falou a Tomé, em meio a toda descrença, que mais bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Mais bem-aventurados são aqueles que não foram testemunhas oculares, mas tiveram a oportunidade, como nós temos a oportunidade de sermos testemunhas de fé, testemunhas de convicção. Deus se agrada de nós, Deus se agrada da nossa fé. A nossa fé agrada o coração de Deus. Eu sei que você, na sua caminhada cristã, já orou para Deus e pediu uma prova a Deus. Porque todo mundo que, pelo menos, foi criado na igreja, em algum momento já falou assim: Deus, se o Senhor existe mesmo, se é verdade isso tudo que a gente lê na Bíblia, se revela a mim. Aí a gente sonha, né, de aparecer um anjo, como apareceram para esses irmãos, de uma luz brilhar na nossa frente. Quantas pessoas não desejam isso, né? Eu queria muito que uma luz brilhasse na minha frente, para eu ter certeza. Mas, irmãos, fé não é uma luz brilhar na sua frente e você ter convicção porque os seus olhos viram. Fé é certeza naquilo que você não viu. Fé é convicção daquilo que você sabe que existe, apesar de não ter visto. E é essa fé que agrada o coração de Deus. Quantos aqui têm fé essa noite? Digam amém. Eu também tenho fé, porque eu creio que, apesar de não ter visto com os meus olhos, eu sinto a presença de Jesus aqui em nosso meio. A palavra de Deus nos diz que esses discípulos, ainda que tenham caminhado com Jesus por 3 anos, estavam com expectativas erradas a respeito de Cristo. Eles estavam sem saber direito os planos de Deus. Hoje pela manhã, lendo a primeira parte do capítulo, nós aprendemos que Deus revela os seus planos aos seus. Mas e quando os planos de Deus não nos interessam? E quando os planos de Deus não fazem parte daquela nossa expectativa a respeito dele? O que eu estou dizendo com relação à expectativa errada? Eu estou dizendo que você precisa ter a expectativa certa a respeito de Jesus. Qual é a expectativa certa a respeito de Jesus? A expectativa deles era que o reino fosse restaurado. O povo de Israel era um povo vinculado a Roma, era um povo oprimido por Roma. O governo estabelecido sobre Israel não era um governo do povo de Israel, era um governo estabelecido por Roma. Pilatos era representante de Roma, representante do governante maior. Roma exercia um poder de governo e ao mesmo tempo de desprezo, porque o Oriente Médio ninguém queria ir para lá. Aquilo era terra de ninguém, aquilo era terra suja, assim eles consideravam. Bom era reinar sobre as províncias da Europa, bom era reinar nas províncias até de alguma parte da Ásia, mas ali no Oriente Médio ninguém gostava. As pessoas iam porque eram um certo governo, onde elas deviam satisfação a Roma, mas ainda assim elas tinham que lidar com aquele povinho ali, chamado Israel, entre outros povos que foram governados. Existia uma expectativa no coração do povo de Deus de ser liberto. Existia uma expectativa no coração do povo de Israel de viver novamente aquela monarquia poderosa que eles já tinham visto ou ouvido falar de Davi e Salomão. Quem não lembra do reino todo unido, de Davi vencendo batalhas e Salomão construindo um império tão rico e poderoso? Esse era o desejo do coração desse povo. Esse desejo, essa expectativa com relação a Jesus, ela fica clara quando Jesus está prestes a subir. Dentre tantas perguntas que esses discípulos poderiam fazer, dentre tantas coisas que eles poderiam ainda pedir orientação a Jesus, eles perguntam para Jesus assim: Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar? Porque a gente tinha essa esperança. O Senhor morreu, a gente ficou com essa esperança meio frustrada. Agora o Senhor ressuscitou, a gente acredita que o Senhor vai fazer um apocalipse aqui agora, hein? A gente acha que o Senhor vai atender o desejo do nosso coração e a gente vai ali ver um negócio maravilhoso acontecendo. Quero te dizer para você com todo carinho, Deus não é gênio da lâmpada. Deus não tem obrigação nenhuma de atender todas as suas expectativas. Deus não tem
nenhuma obrigação de realizar todos os seus sonhos. Deus não tem nenhuma obrigação de fazer tudo aquilo que você quer. Deus não é seu servo. É o contrário. Você que é servo dele. E toda vontade estabelecida vem de Deus. Toda soberania pertence a ele. Todo governo é do Senhor. Então, cuidado com as suas expectativas, porque expectativas criam crentes frustrados. E expectativas erradas criam desigrejados. Não é tão difícil de achar hoje em dia pessoas que você vai perguntar qual a igreja que ela congrega, qual a igreja que ela frequenta, e ela fala assim: eu sou frustrado com Deus, eu sou decepcionado com a igreja, porque eu frequentava um tal lugar, e lá Deus me prometeu que eu teria tal coisa, Deus me prometeu que eu viveria tal situação, Deus me prometeu, e eu fico me perguntando, que Deus de tantas promessas é essa, e promessas tão fúteis? A promessa que Deus fez a nós, Ele cumpriu. O pecado que estava sobre nós foi eliminado pelo sangue do Cordeiro. Essa promessa foi cumprida. Existe uma outra promessa que também vai ser cumprida, porque de fato Ele fez. Porque tem muita gente colocando promessas que Deus não fez publicamente. Outra promessa que Deus fez: Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Outra promessa que Deus fez: Ele nos garantiu a vitória. Toda vitória, qualquer vitória, seu time vai ganhar todos os jogos, essa é a vitória que Deus prometeu? Não. Ele nos prometeu a vitória final. Sobre todo mal, sobre toda angústia, sobre a morte, o Senhor nos prometeu vitória. Percebam, esses discípulos estavam com expectativa errada. Não alimente o seu coração de expectativas erradas. Deus pode te prometer vitória em uma determinada circunstância? Pode. E eu oro para que Ele te prometa isso e para que, de fato, Ele cumpra, porque se prometeu, vai cumprir. Eu oro para que Deus prometa sobre sua vida todo tipo de prosperidade que sonha o seu coração. Amém. Mas você não pode colocar isso na boca de Deus. Você não pode ter essa expectativa errada, porque isso vai gerar crentes frustrados. Sabe o que Deus responde para essas expectativas erradas dos discípulos? Eu vou traduzir o texto numa linguagem original, tá bom? Não é a NTLH, não é a NVT, é a linguagem da Bíblia segundo a interpretação Samuel. É o seguinte: Deus responde para eles: Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar Israel? E Jesus responde: não te interessa. Jesus responde: não, isso não tem nada a ver contigo. Jesus diz: isso não é da conta de vocês. Por que isso? Porque Deus não é obrigado nem a revelar tudo o que Ele vai fazer. Sabe quando o reino de Israel, vamos chamar reino de Israel entre aspas, foi restaurado? Os amantes de história aí, sabe quando? Quanto tempo depois disso? A gente teve novamente um Estado de Israel para chamar de seu, sabe? Depois da Segunda Guerra Mundial, 1948, Marcondes, se eu estiver errado, você me corrige. 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, depois daquela atrocidade, os judeus, todo mundo espalhado entre os países, eles não tinham uma terra, a ONU resolve criar um Estado de Israel e separar a Palestina, os povos árabes de Israel. Até hoje isso dá treta. Até hoje isso dá confusão. Mas ali, em 1948, o Estado de Israel voltou a ser um Estado mesmo, um povo com um território, um povo com um país para chamar de seu. Imagine você, os discípulos, 1940 anos antes, ou um pouco menos, mais de 1900 anos antes, perguntando para Jesus: é hoje? E se Jesus não respondesse com um não te interessa, Jesus respondeu assim: vai demorar 1900 anos. Pensa comigo, quais são as expectativas que você tem com relação a Deus e com relação a Jesus? Pega todas essas expectativas e consagra ao Senhor. E diz: Senhor, é isso mesmo? É isso que o Senhor vai fazer? É isso que o Senhor quer fazer? Porque você vai ouvir de Deus, não necessariamente a resposta para a sua pergunta, mas você vai ouvir do Senhor
a expectativa que Ele tem de você. É diferente. Uma coisa é você falar assim, Senhor, eu tenho esse desejo. E Deus te responder assim, eu também tenho desejo sobre você. Eu também tenho a minha expectativa sobre você, só que a minha vai se cumprir. A sua não te interessa. Quando a gente lê, e eu gosto muito dos livros do C.S. Lewis, e quem já viu os filmes, não viu ainda esse livro, porque o C.S. Lewis conta a história do relacionamento com Deus através da figura do leão. E quem já viu o filme lá sabe que o Aslan, ele representa a figura de Cristo. É ele que se sacrifica pelo pecado do Edmundo. E no livro que eu mais gosto, que ainda não foi transformado em filme, chamado O Menino e Seu Cavalo, o leão aparece na história toda, mas eles não percebem. Eles não percebem a presença do leão ali, guiando e protegendo eles durante todo o caminho. E no final da história, uma das crianças pergunta para o leão, quando o leão finalmente aparece visivelmente para eles, pergunta para o leão assim, tá bom, isso é o que o senhor disse que vai acontecer comigo. E o que vai acontecer com fulano? E aí o leão responde, a ele cabe o que é para ele. Tipo assim, não te interessa. Não cabe a você saber isso agora. Cabe a nós saber o que Deus está nos revelando. E o que nos revela nesse momento entenda que Deus tem expectativas sobre você. Sabe quando você tem filhos e você tem expectativas a respeito deles? Ou pelo menos você tem sonhos a respeito deles? Você fala, poxa, eu quero que meu filho seja um homem de Deus, minha filha seja uma mulher de Deus. Eu quero que ele se desenvolva profissionalmente. A gente não cria essas expectativas? Eu quero que ele tenha bons relacionamentos. Eu quero que ele case com uma pessoa boa, um homem ou uma mulher boa. Eu quero que ele tenha um relacionamento com Cristo. Eu quero ver o meu filho tendo um relacionamento. Eu quero ver meu filho orando sem que eu o chame para orar. Eu quero ver meu filho lendo a Bíblia, interessado pelos desenhos bíblicos, pelas canções que louvam a Jesus. A gente não tem essa expectativa com relação aos nossos filhos, que a gente os veja adorando como a gente adora. Deus também tem essa expectativa a respeito de você. A Bíblia fala, inclusive, que Deus tem ciúme de você. A gente leu isso há algum tempo atrás, no texto de Tiago. O Senhor olha para você e fala assim, olha, eu vejo potencial em você. Eu vejo você glorificando o meu nome. Por que você está perdendo tanto tempo nesse projeto? Por que você está perdendo tanto tempo nessa visão? Por que você está perdendo tanto tempo se questionando quando virá, quando será? E eu quero dizer, isso aí não te interessa. O que te interessa é aquele sonho que eu tenho para você. Deus sonha com a nossa igreja, sabia disso? Orando uns dias desse atrás, Deus compartilhou comigo o sonho que Ele tem com relação a nós. E o sonho que Ele tem com relação a nós é ver uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. É ver uma igreja caminhando de glória em glória na presença do Senhor Jesus. A palavra de Deus nos diz que depois de dar esse passa fora nos discípulos, Ele compartilha aquilo que vai acontecer de verdade. Ele compartilha a realidade espiritual, que é muito maior e é eterna, comparada à realidade física que eles estavam preocupados. A Bíblia nos diz que Jesus fala aos seus discípulos, e percebam, essas são as últimas palavras de Jesus ali, visivelmente na frente de seus discípulos. Ele diz, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Poder. Quando eu era criança, a minha mãe está aqui, ela vai lembrar disso, eu pedia para minha mãe, às vezes, cortar umas camisas velhas, deixar apenas a gola da camisa e cortar as camisas, e deixar a parte de trás da camisa para aquilo parecer uma capa, porque eu sempre fui muito fã do Superman. Desde criança, o meu herói favorito sempre foi o Superman. Então, eu me imaginava com aquela capa que eu podia voar, que eu tinha poderes. Tanto que uma preocupação da minha mãe sempre foi, olha, é para brincar, não vai pular de lugar alto não, hein? Tu vai morrer se tu pular. Sempre foi uma preocupação da minha mãe eu tentar pular da laje ou coisa do tipo. Eu achava que se eu tivesse superpoder, eu ia ser alguém mais importante, alguém
mais relevante na minha vida. É assim que uma criança pensa, né? Eu vou ser o super-herói, vou aparecer, vai todo mundo me ver, vai todo mundo me admirar. Eu cresci e descobri que os poderes do super-homem são ficção. Não existe um super-homem, não existe um planeta chamado Krypton. Mas eu descobri através da palavra de Deus que o poder é real. Eu descobri através da palavra de Deus que Deus pode capacitar um ser humano simples como nós, com o poder limitado como nós temos, com a capacidade e a força limitada que nós temos. Deus pode nos capacitar e nos revestir de poder. Você crê nisso? Você, com a força e com o poder que você tem, talvez você seja capaz de levantar uma caixa dessa ou uma caixa daquela sozinho. Nem acredito que todo mundo aqui consiga levantar uma caixa, porque uma caixa é pesada pra caramba, tá? Mas alguns de nós, talvez com a força do nosso braço, seja capaz de levantar uma caixa dessa. Talvez com a sua capacidade intelectual, você possa convencer algumas pessoas a respeito da sua visão do mundo, da política, seja lá do que for. Talvez você tenha poder natural dado por Deus para realizar coisas incríveis, fazer uma pintura, tocar uma canção, aprender um instrumento, fazer um discurso público. Talvez você tenha uma dessas capacidades, desses dons naturais. Mas eu quero dizer que o Senhor não está lhe oferecendo esses dons. Ele deu a você, desde o seu nascimento, a capacidade de desenvolver algum esporte, seja lá o que for. O poder que Deus tem para nos dar é um poder para viver intensamente o reino de Deus. Você pode nunca ser, e realmente não será, um super-herói de capa que voa por aí. Mas você pode receber do Senhor poder e autoridade vinda dos altos céus, para exercer e para fazer proezas, sim. Proezas, porque é isso que Deus quer. Eu falei isso hoje de manhã e repito, Deus quer usar a gente aqui para ser instrumento de cura, canal de cura. Deus está chamando gente nesse lugar para ser cheio do Espírito Santo de Deus, para tocar no doente e ele vai ser curado. Eu creio nisso. Deus está chamando gente aqui para ser usado por Deus para profetizar e falar, e não ser uma fala sua, mas ser uma fala do Espírito. O Espírito Santo usar você. Olha que coisa incrível. Deus falando através de você. Que milagre fantástico. As palavras não serem as suas, mas serem as palavras de Deus. Deus quer usar a gente aqui para ser profeta em uma lição de escola bíblica, em uma pregação pública. Deus tem gente aqui que Ele quer usar para isso. Deus tem pessoas aqui nesse lugar que vão ser levantadas como instrumentos de fé, capacitadas pelo dom dado pelo Espírito Santo para crer, independente das circunstâncias. As pessoas que têm o dom da fé, quando todo mundo diz que não, ela diz que sim, e Deus opera um milagre através da fé dessa pessoa. Tem gente aqui que vai ser levantado por Deus e vai ser revestido pelo Espírito Santo e receberá poder da parte do Senhor para ter a fé. Deus não quer uma igreja assim ociosa. Deus não quer uma igreja que dorme. Deus não quer uma igreja que fica como esses discípulos ficaram ali, depois de ouvir essa palavra, eles ficam estáticos, eles ficam parados. O Senhor quer usar poderosamente cada um de nós, porque através desse poder nós seremos testemunhas. O que é uma testemunha? É só o missionário que vai para o campo? Não, eu sou testemunha. Testemunha de quê? Daquilo que Deus está fazendo. Quando alguém chega até mim e fala, olha, o que Deus está fazendo, eu sou capaz de compartilhar um monte de coisa que o Senhor está fazendo. A nossa obra é ou não é uma obra de milagre do Senhor? É. Algo que era impossível está acontecendo. A sua vida é ou não é um milagre do Senhor? Você estava perdido, caminhando para o inferno, você merecia o inferno. Mas Jesus foi lá e te salvou. Aleluia por isso. Glórias ao Senhor, a graça foi derramada sobre a sua vida e pode ser derramada sobre a vida de todos. Essas pessoas estavam ali ouvindo isso e Deus faz essa promessa e cumpre essa promessa. A gente vai ver isso em Atos capítulo 2. Deus cumpre a promessa. O Espírito Santo vai ser derramado sobre vocês e vocês receberão poder para ser testemunha. O que é uma testemunha? Ele viu,
e ele conta. Ele viu e ele fala. Testemunha é isso. Testemunha é aquele que vai compartilhar aquilo que ele presenciou e o que você tem para compartilhar. Que experiências com Deus você tem? Talvez hoje seja uma noite de experiência com Deus para você, mas Deus quer uma igreja que viva intensamente a experiência com Deus. A igreja de Atos vai ver os milagres acontecendo, porque é uma igreja que está caminhando com o Senhor, é uma igreja que está presenciando e vivendo o Espírito Santo. Você quer ver milagre na sua vida, você quer ver milagre na sua família, você quer ver milagre ao redor, você quer ver o poder de Deus, então se entregue completamente a Ele, porque o Senhor vai derramar o seu Espírito e você vai ser revestido de poder da parte do Espírito Santo de Deus. Eu creio nisso. Amém? Tem gente viva nesse lugar? Tem gente que crê nessa promessa? A promessa do Espírito Santo de Deus que derrama o seu Espírito e faz com que a nossa vida seja revestida de poder. A palavra de Deus nos diz que o Senhor então é elevado. A última promessa dele é: o Espírito Santo vai vir, vocês serão revestidos de poder, até logo Jesus começa a subir. Os discípulos ficam parecido com o que vocês estão agora. Eles ficam assim, ó, olhando. Jesus sobe, e aí não dá mais para ver Jesus. Jesus some nas nuvens. Jesus é novamente recebido no céu, revestido da sua glória, e os olhos físicos não conseguem mais ver Jesus. Jesus só vai reaparecer visivelmente, audivelmente ele vai aparecer para Paulo, mas visivelmente, já na sua forma glorificada, ele aparece para João. Lá no livro de Apocalipse, João vê Jesus. E depois do que é relatado no livro de Apocalipse, nós veremos Jesus quando subirmos e nos encontrarmos com Cristo nos ares, no retorno de Jesus. Jesus sobe e aqueles discípulos ficam lá olhando. Até que os anjos aparecem, homens de branco, que a gente entende que são anjos, há um consenso de que são. Eles dizem para esses homens que estão ali completamente parados, e falam para eles assim: por que vocês estão ali parados? Preste atenção nisso, foque-se. Por que vocês estão aí parados? Eu vou repetir essa pergunta para ver se você interioriza ela. Por que vocês estão aí parados? Por que vocês estão aí parados? Até que todos entendam. Por que vocês estão aí parados? Ah, pastor, foi a pandemia me parou. Eu fazia, acontecia, a pandemia me parou. Ah, a saída do pastor Edmundo me parou. A saída dele me parou. Ah, o irmão que olha de cara feia para mim, que eu não gosto da cara dele, me parou. Eu não sei. Eu não sei o que te parou. Mas eu sei que Deus essa noite está dizendo para vocês assim, olha, movimente-se. A palavra diz assim: vocês corriam bem. O que aconteceu para vocês pararem? Os anjos falam: esse Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar. Será que quando ele voltar, vai encontrar você assim parado? Será que quando ele voltar, vai encontrar você assim estático? O Espírito Santo é real. O mundo espiritual é real, nosso Deus é real, o poder derramado sobre a igreja é real. E enquanto vai ter gente do seu lado, buscando a presença de Deus e cheio do poder de Deus, visitando, orando, profetizando, pregando, curando, você vai ficar aí parado. Você vai ficar como se isso não pudesse te alcançar e te arrebatar com a mesma intensidade que alcança e arrebata as pessoas do seu lado, vai ficar parado. Porque se você ficar parado, eu vou dizer que você vai ficar parado a eternidade toda, porque Jesus não vem buscar aqueles que estão parados. Jesus vem buscar a sua igreja, e a sua igreja é cheia do Espírito Santo. A sua igreja é revestida de poder. A igreja do meu Deus é cheia da presença do próprio Deus dentro dela. É por isso que ela é a igreja de Deus. Ela não é a igreja do Samuel.
Ela não é a igreja do Estevão Christian, ela não é a igreja do Edmundo, não é a igreja do Aristides. Ela é a igreja de Cristo Jesus, e é de Cristo Jesus que nós somos cheios. Vai ficar parado? Eu quero convidar você hoje a se mobilizar. Eu quero convidar você hoje a se movimentar, a nesse reino de Deus, que é um reino de movimento, que é um reino de atividade, que é um reino onde o Espírito Santo é o nosso combustível, que move a nossa vida. Eu quero convidar você a se encher desse combustível. A gasolina está cara, encher o tanque está cada vez mais difícil, mas encher do Espírito não é tão difícil assim. Encher do Espírito, o Espírito está à nossa disposição, e essa noite Ele quer te encher. Eu quero convidar você nesse final, a refletir. Vai ficar parado? Vai ficar parado? As coisas estão em movimento. O reino de Deus está em movimento. Jesus voltar é um movimento. Jesus arrebatar a sua igreja é um movimento. E nisso tudo você vai ficar parado. Movimente-se. Movimente-se. O Espírito Santo está entre nós. E Ele quer encher você essa noite. Feche seus olhos. Feche seus olhos para clamar a Deus que hoje seja uma noite especial na sua vida. Feche seus olhos para clamar ao Senhor que essa seja uma noite impactante para você. Para que Deus movimente aquilo que está parado. Para que Deus agite. Ele diz, a palavra diz, esse que foi levado no meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como o ouviram subir. Ele voltará. Jesus voltará. Vai pegar você parado? Movimente-se, igreja. Deixe o Espírito Santo de Deus encher seu coração. Deixa o Senhor mobilizar. Deixa Ele você voltar. Deixa Ele fazer você voltar para o primeiro amor. Ó crente frio e estagnado, receba da glória e do poder do Espírito Santo essa noite. Ó crente insensível à palavra de Deus. Ó gente com comichão nos ouvidos. Receba o transbordar do Espírito Santo de Deus. Receba. Receba mais de Deus aí essa noite. Saia daqui cheio do Senhor. Quem quer sair daqui cheio do Senhor, levanta sua mão. Pode abaixar. Ó, você que veio aqui essa noite e ainda nunca tinha assumido compromisso com Deus, nunca entregou sua vida a Ele de verdade. Talvez você já tenha até levantado a mão, mas não foi de verdade. Talvez você já tenha até frequentado uma religião, mas hoje Deus está te chamando para se entregar a Ele por completo, para Ele te encher. Eu encho as vasilhas de água lá da geladeira, eu encho porque são minhas, e aí eu encho. Eu não vou chegar na sua casa e encher as suas vasilhas de água, eu encho as minhas. Jesus quer te encher, mas você tem que ser dele. Se tem alguém aqui que nunca assumiu um compromisso e reconheceu Jesus publicamente como Senhor e Salvador e quiser fazer isso agora, Jesus quer começar a te encher agora. Se tem alguém assim, levanta sua mão. Se Deus está falando contigo agora, se nós temos alguém aqui que não é crente, aqui dentro ou lá fora, se for lá fora, eu vou pedir para você vir aqui para a gente orar para você. Se tiver alguém lá fora que quer começar a ser cheio hoje, abrir o seu coração para receber hoje, levante sua mão se você está aqui dentro, ou se você está lá fora, vem aqui à frente, vem aqui à porta, para a gente orar pela sua vida.